Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 20 de agosto, com mais uma edição de O Gol no Mercado, trazendo as principais notícias do mercado da bola no Brasil e no mundo. E a gente começa pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o canal do Gol e deixar aqui embaixo o seu comentário sobre essas negociações todas que a gente traz aqui para você. Lembrando que tudo do mercado da bola você acompanha em tempo real em ogol.com.br, então não perca tempo, sim, vá lá no nosso site, acesse, tem lá a aba Mercado da Bola e você fica por dentro de todas as informações em tempo real. Vamos lá, começamos o nosso vídeo de hoje falando do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, ex-Nottingham Forest e agora goleiro do Palmeiras. Ele que deixou a equipe do Corinthians no ano passado, teve uma rápida passagem pelo futebol inglês e foi anunciado oficialmente agora como jogador do Palmeiras. Contrato assinado até 2030. Tende a ser o substituto do Everton, né? Ele que já foi apontado como substituto do Cássio na equipe do Corinthians, agora está previsto que ele seja o substituto do Everton. Foi comprado junto ao Nottingham Forest por 5 milhões e meio de euros, cerca de 35 milhões de reais na atual cotação, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mais 500 mil euros em bônus, né, que estão previstos ali no contrato, e a equipe inglesa ainda fica com 20% dos direitos do jogador para uma futura negociação, podendo lucrar um pouquinho mais ainda o time do Nottingham Forest. A gente vai lembrar do Carlos Miguel, toda a novela, né? Ele que foi revelado pelo Internacional, acabou rodando, não teve chances na equipe do Inter, foi para o Santa Cruz, passou pelo Boa Vista, chegou à equipe do Corinthians e era apontado como um gigante com muito futuro, um goleiro de 2 metros, tinha tudo para substituir o Cássio, foi o que aconteceu, mas logo na sequência ele deixou o Corinthians, estava com um contrato para vencer, foi para o futebol inglês, não teve muita chance no Nottingham Forest e agora está de volta ao futebol brasileiro, se apresentando inclusive como o goleiro do primeiro campeão mundial. Afinal, encontraram um vídeo na época que ele estava no Corinthians, ele cantando que o Palmeiras não tinha mundial e aí não pegava muito bem. Vamos ver como que vai se sair agora o Carlos Miguel mudando de um rival para outro em São Paulo. Enquanto tem gente chegando no Allianz Parque, tem gente saindo também. Foi anunciado oficialmente Marcos Rocha como o novo jogador do Grêmio, lateral direito de 36 anos, um pedido do técnico Mano Menezes para ajudar o Grêmio nesse momento que briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. 36 anos, vinha tendo poucas oportunidades na equipe do Palmeiras nesta temporada. O Marcos Rocha, que já foi multicampeão, né? Estava com um contrato para se encerrar no final do ano, conseguiu uma liberação, assim como aconteceu com o Mike, tempos atrás, quando ele saiu do Palmeiras e foi para o Santos. Marcos Rocha foi homenageado, tirou foto lá no museu com os troféus que conquistou no time do Palmeiras e agora é jogador do Grêmio para continuidade, assina um contrato até o final de 2026. No Vasco tem gente saindo, foi confirmada a venda do zagueiro João Vitor ao CSKA da Rússia. O João Vitor que vinha num momento complicado aqui com a torcida do Vasco, né? Ele que chegou no time em 2024, foi um jogador que foi revelado pelo Corinthians, foi para o futebol da Europa, não deu muito certo, chegou na equipe do Vasco e funcionou bem por um certo momento, de repente começou a cometer muitas falhas, a torcida estava pegando no pé, chegou uma proposta do futebol do CSKA, o futebol russo, e ele pediu para ser negociado. A oferta inicial era na casa dos 4 milhões de euros, o negócio foi fechado por volta de 5 milhões de euros, aí contando com bônus, com objetivos, com alguns extras, né, alguns adendos que foram incluídos nesse contrato, e o Vasco ainda fica com 25% dos direitos do jogador para um futuro lucro, né? A gente vai lembrar que o Vasco contratou ele no ano passado por 7 milhões de euros, então perdeu dinheiro a equipe do Vasco, mas o momento era bastante complicado, tinha bastante choque ali com a torcida, estava difícil a continuidade do João Vitor na equipe do Vasco. Falando em zagueiro, no Rio de Janeiro, tem gente chegando na equipe do Fluminense para reclamação aqui, para tristeza do torcedor do Paysandu. O Paysandu que briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem um desfalque de peso aqui, estou falando do zagueiro Luan Freitas.
jogador que pertence à equipe do Fluminense, estava emprestado à equipe do Paysandu, e o Fluminense, que precisa de peças lá para o seu setor defensivo, mandou o zagueiro voltar, então não tinha o que fazer, a equipe do Paysandu teve que liberar o Luan Freitas de volta para a equipe do Fluminense. Um jogador que chegou no Papão em 2024, conquistou 4 títulos, fez 48 jogos no Papão da Curuzu e agora é um reforço caseiro, assim digamos, da equipe do Fluminense. Apesar da situação complicada do Paysandu, o Luan tem tido boas apresentações. É que não dá para fazer tudo, né? Já que falamos do Vasco agora há pouco, vamos falar de uma cria da base do Vasco que está voltando para onde já foi feliz. Estou falando do Douglas Luiz, jogador que brilhou no futebol da Premier League e está voltando agora, está com tudo certo para ser jogador do Nottingham Forest. Ele que foi revelado pelo Vasco, foi vendido para o Manchester City em 2017, acabou jogando pelo Aston Villa e brilhando, conseguiu vaga na seleção brasileira, apareceu muito bem no futebol da Europa, foi negociado com a Juventus, mas no futebol italiano não conseguiu repetir os bons momentos da sua carreira. E agora está voltando para o Nottingham Forest, praticamente tudo acertado, está viajando nesta quarta-feira para a Inglaterra, onde fará exames médicos e assinará um contrato, uma negociação que gira em torno de 30 milhões de euros, cerca de 190 milhões de reais pelo Douglas Luiz, jogador então do Nottingham Forest. E para a gente fechar, vamos falar aqui da novela Alexander Isak, porque o jogador sueco, atleta do Newcastle, quebrou o silêncio, ele que está treinando de forma separada, já pediu para sair e agora foi nas suas redes sociais para deixar o seu recado. Ele foi eleito para o time ideal da Premier League, numa associação de jogadores, mas recusou o convite dessa premiação, falou que não é momento para isso, e aí mandou um recado para a sua atual equipe, o Newcastle. Falou que quando promessas são quebradas e você perde a confiança, não tem como manter um relacionamento dessa forma. Ele que está pedindo para deixar a equipe do Newcastle. O Newcastle fez algumas movimentações no mercado, tentou contratar jogadores até pensando nessa substituição, não conseguiu contratar, né? O Sesco era um jogador que acabou indo para o United, era uma ideia, uma intenção da equipe do Newcastle, então tá lá treinando separado. O Isak, que já trabalhou na Real Sociedad, onde seu ex-clube, treinou parte dessa pré-temporada, ele fez na Espanha, se apresentou, trabalha separado, não viajou com o elenco para a Ásia para fazer os trabalhos na pré-temporada e vive esse clima. Ele quer forçar uma saída, quer jogar pela equipe do Liverpool. O Liverpool já fez proposta na casa de 110 milhões de libras, mas o Newcastle insiste que não vai negociar por menos de 150 milhões de libras, um valor que o Liverpool não está muito disposto também a pagar. É muito dinheiro, realmente. O que acontece? O Newcastle está puxando a corda de um lado, o Isak puxa de outro, e o Newcastle respondeu ao Isak e falou que, olha, na hora que ele colocar a cabeça no lugar, que ele quiser voltar, será muito bem-vindo, está tentando jogar panos quentes, amenizar a situação e falar, ó, quando quiser jogar, pode vir com a gente que não vai ter problema nenhum. Lembrando que o Newcastle vai disputar a Champions League, seria muito ruim perder um cara como o Isak, principalmente quando você não conseguiu trazer um substituto, então vive um drama. Essa novela promete continuar por um bom tempo ainda, e é claro que a gente acompanha tudo aqui no O Gol no Mercado. É isso, pessoal, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa edição. A gente volta amanhã com mais notícias do mercado, lembrando que você acompanha tudo em tempo real em ogol.com.br, e a gente pede mais uma vez para você deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar o canal do Gol, e valeu, aquele abraço.